Lídia teve uma dor no peito, quis pegar a água que estava ao lado do seu leito, mas não conseguiu. A dor foi se suavizando e ela adormeceu. Acordou tranquila, sem dores e se espreguiçou. A perna não doía mais, alegrou-se. Observou bem onde estava. O quarto todo branco parecia pintado recentemente, o leito era alto e confortável, da janela vinha uma claridade brilhante e havia flores em cima de uma mesinha. Onde estou? Que lugar é este? Por que será que não me dói a perna? Olhou a perna. Assustou-se. Sua perna estava sadia, sem nenhum sinal do ferimento e não estava inchada. Meu Deus! Morri! Que se passa comigo? Por que me sinto tão bem? A porta se abriu e ela viu o amigo médico que havia muito tempo tinha desencarnado. Olhou-a com carinho e sorriu. Como está, menina Lídia? Era assim que ele a chamava. Lídia sentiu um pouquinho de medo do desconhecido. Refugiou-se nos braços do amigo e o medo desapareceu. Sentiu-se protegida e amada. Diga-me, doutor, morri? Seu corpo carnal morreu, menina. Agora é sadia como seu espírito. Será muito feliz aqui conosco. Bem disposta, sentindo-se leve, Lídia saiu com um amigo a saltitar pelo jardim do hospital. Dias depois, já estava estudando, trabalhando sem o peso do corpo doente. Recebeu a visita de Evandro, emocionada. Estava envergonhado, ficou olhando-a em silêncio. Depois de minutos, conseguiu dizer: Lídia, perdoe-me. Você já não me pediu isso antes. O que respondi a você? Lídia o olhava com carinho. Que me perdoou, por favor, sinta-se perdoado e perdoe a si mesmo. É difícil. Sinto que errei tanto com você. E quem sofreu com tudo isto? Indagou Lídia tranquilamente. Fui eu, confirmou Evandro tristemente. Evandro, tente consertar o erro com acerto. Passaram a se encontrar com frequência e a conversar muito. O amor deles era forte, e o carinho grande. Tornaram-se amigos. Ela o ajudou muito. Lídia entendeu que sua vida nesta encarnação não fora fácil, porém era o que necessitava. Estava muito feliz no plano espiritual. Continuou com alegria a ajudar os doentes. Mas e sua existência passada? Quis recordar, queria saber. Lídia e Evandro tiveram outros nomes, mas, para facilitar a compreensão, vamos chamá-los com os nomes já conhecidos. Na encarnação anterior, ela era a escrava e o seu senhor era Evandro. Ela era muito bonita, uma negra linda que, tendo consciência desse encanto, tudo fez para conquistar seu senhor. Evandro a amava, porém não quis esposá-la. Não queria para a esposa uma escrava, uma negra, e a teve como amante. Porém, casou-se, aceitou a esposa que a família lhe arranjou. Todos na fazenda, até a esposa, sabiam do envolvimento do patrão com a bela escrava, e ela valia-se dessa regalia. Não trabalhava, era servida por outros escravos, morava numa casa próxima ou casa grande e lá ia quando queria. Ela não teve filhos, mas a esposa de Evandro sim. A escrava aprendeu com a mãe e a avó a fazer remédios com ervas e se especializou em uma que era abortiva. Dava a quem lhe pedia. Ao saber que a esposa de Evandro estava grávida, deu-lhe a erva nos sucos sem que ela soubesse e ela abortou. Ninguém desconfiou, e Lídia fez isso mais 3 vezes. Na quarta, a moça desencarnou. A escrava alegrou-se com a viuvez do amado, desdobrou-se em carinho, achando que ele agora ia ficar com ela. Evandro já tem filhos brancos para continuar seu nome e agora não há nenhum empecilho.
Nada me impede de casar com ele e de ser a dona absoluta da fazenda, pensava. Evandro, porém, pensou e agiu diferente. Casou-se novamente com uma branca. Ela revoltou-se e jurou vingança. Sua vida continuou como antes. Passado o período de lua de mel, Evandro voltou a se encontrar com ela. Não desconfiou de seus planos. Julgou que estava tudo bem. Até lhe falou: "Você é negra. Como casar com você? É uma escrava. Você é somente minha amante. Protegerei sempre você. Terá sempre o meu amor. Será que você me ama mesmo?" "Sim, amo." "Não está bem assim?" "É amada e tem tudo o que uma escrava nem sonha ter." "Não reclame, isto é maldade." "Poderia ser uma boa esposa", queixou-se Lídia. "Para as pessoas rirem de mim?" "Está doida?" "Sou um senhor. Só caso com brancas e de família importante como a minha. Tive sorte com as minhas duas esposas e aviso-a de que, se ficar viúvo novamente, casarei com outra branca." A jovem esposa, logo que soube da amante do marido, reclamou, mas ele desmentiu. Então ela falou com seu pai, que advertiu Evandro. Sentindo-se ameaçada, Lídia planejou livrar-se da ameaça. Inteligente, executou um plano sórdido. Havia um primo da segunda esposa de Evandro que a visitava sempre. Eram visitas de amizade, mas ela induziu o amante a acreditar que a esposa o traía com esse homem. Ela tinha uma cúmplice na casa grande, uma jovem escrava, dama de companhia da sinhá, que ajudou a executar o plano. Colocou no licor que era servido sempre às visitas um extrato de ervas para dormir. Depois de tomarem o licor, a sinhá e a visita adormeceram. A escrava locomoveu a esposa para perto do primo e os deixou como se estivessem abraçados. O resto do plano, Lídia mesmo executou. Assim que Evandro chegou à casa grande, ela foi atrás fingindo-se preocupada, o alertou. "Vá, meu senhor. Vá, Evandro, à sua casa. Veja por si mesmo o que se passa na sua ausência." Evandro retornou à casa e viu a esposa sentada juntinho do primo. Acordaram assustados com os gritos dele, que expulsou o primo e espancou a esposa. A surra foi grande. Ela caiu e fraturou a perna. Os escravos a acudiram. O pai dela foi chamado. Evandro queria devolver a esposa, mas o pai desconfiou e acreditou no que contou a filha. "Tomamos o licor e adormecemos." Ele então pediu a um dos empregados que o acompanhavam que bebesse do licor. Este adormeceu logo que o tomou. Evandro de imediato desconfiou de Lídia, porém ficou quieto deixando o sogro investigar. Este chamou os escravos da casa e os ameaçou. A cúmplice de Lídia a delatou. Evandro enfureceu-se e prometeu ao sogro castigá-la. Pediu perdão à esposa e jurou desfazer-se da amante. Evandro era bom, tratava os escravos com bondade e sem castigo. Amava Lídia e não teve coragem nem de surrá-la nem de vendê-la. Agira de modo violento com a esposa e arrependeu-se, porém pensava que fora traído. Mandou a amante para a senzala, para trabalhar na lavoura, com ordem de ninguém encostar nela. E lá foi Lídia para a senzala. Por sua condição de amante, tinha despertado inveja em muitos escravos, e a vida dela não foi fácil, mas não se entregou. Tratou de fazer amigos usando suas ervas, passou a ajudar os companheiros, primeiro para facilitar sua vida, mas, com o passar do tempo, começou a gostar do que fazia. Evandro cumpriu sua promessa, não a procurou mais. Dedicou-se à jovem esposa que, pela surra, pela queda,
se tornou manca. Desencarnaram. Sofreram ambos vagando na erraticidade. Foi um período difícil em que entenderam o quanto erraram. Quando socorridos, encontraram-se e conversaram muito. Lídia, desculpa Evandro, fui muito preconceituoso. Amei aí, se tivesse casado com você, teríamos evitado todo esse sofrimento. Nunca mais deixarei que o preconceito nos separe. Errei também. Não deveria ter feito tanto mal. Vamos reencarnar e teremos de lutar novamente contra os nossos defeitos. Talvez você tenha de enfrentar novamente o preconceito para ficar comigo. Mas, se você falhar, eu não falharei. Nada farei de errado para ficar com você. Prefiro vê-lo longe a voltar a errar para tê-lo ao meu lado. Quero, nesta oportunidade, nesta encarnação, reparar meus erros. A imagem da jovem esposa manca marcou-a profundamente. Quis sentir-se assim e teve nesta encarnação recente a perna deficiente. Evandro infelizmente, novamente pelo preconceito, não a quis. Entendeu que necessitou de perdão e o teve, perdoou e estava muito feliz. Lídia compreendeu que voltara triunfante desta sua última encarnação, que fez o que planejara e teve a deficiência que por sua culpa fez outra ter no passado. Alegrou-se, porque a deficiência não foi motivo para não fazer o que deveria. Agradeceu por não ter amolecido diante da dor física e não ter, por isso, se tornado ranzinza, desanimada e desagradável. Porque aquele que vê somente sua dor, e não as dores dos companheiros de jornada, torna-se egoísta e muitas vezes insuportável. Eu, Antônio Carlos, faço um comentário sobre a história que escutei e que prazerosamente narro a outros como exemplo. Quando queremos, os obstáculos são vencidos. Lídia teve motivos que poderiam tê-la impedido de fazer o bem. Só que, se não o tivesse realizado, não teria feito bem a si mesma, porque a maior beneficiada por fazer o bem foi ela própria. Lídia trabalhou pelo bem e fez muito. Dores, decepções e deficiência não a impediram de amar, ajudar, crescer interiormente, de ser útil. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Tantas pessoas, infelizmente, dão, pelas tarefas não realizadas, as mais diversas desculpas e, quando desencarnam, nem elas mesmas as aceitam. E que desilusão! Entendam que perderam uma excelente oportunidade de reparar erros, refazer-se e crescer rumo ao progresso. Como já disse, dificuldades todos têm. A espiritualidade sabe bem que compete a cada um de nós fazer e cuidar de como deve ser feito. Não nos é exigido o impossível, mas, sim, que realizemos do melhor modo o que nos compete realizar. Vamos supor que a ajuda, o trabalho que temos de fazer, seja distribuir água, que recebemos de graça e por graça. Água é a vida. Sem ela não viveríamos encarnados. Muitas vezes, imprudentemente, deixando-nos dominar pela vaidade, queremos ter uma caixa d'água, um depósito grande para distribuir com abundância para sermos notados por vaidade, vangloriar-nos. Não me refiro somente à distribuição dos bens materiais, mas também em relação à mediunidade. Infelizmente esse fato acontece com a colaboração dos espíritos desencarnados. Muitos querem se sobressair na perfeição para serem considerados, reconhecidos e, se não conseguem, é desculpa para não fazer nada. Pessoas assim devem se acautelar contra a vaidade. O não fazer por achar pouco não é desculpa, porque o pouco se torna suficiente diante da vontade, do amor, do fazer com carinho. Muitos médiums infelizmente somente querem psicografar-se o texto sair com perfeição e logo na primeira vez receber elogios pelo seu trabalho. Acontece isso também na psicofonia, na pintura e nos trabalhos de cura.
Esquecem que tudo para ser bem feito tem de ter o aprendizado, o treino, o trabalho com desinteresse e muitas vezes o trabalho somente dará frutos após anos de persistência. Nada de bom surge sem o trabalho perseverante. Recebemos sempre aquilo de que necessitamos. O importante é usar bem e com equilíbrio. Não se deve querer ter o excesso para ficar guardado. Se tivermos um copo de água para doar, façamo-lo com alegria e amor. Na maioria das vezes, quem nos pede somente quer um gole. E, se exigirem de nós um balde de água que não temos, tenhamos a humildade de dizer: não tenho, não sei, não faço, não consigo. E que isso não seja motivo para parar com a distribuição da água que temos. Porque, se temos o copo de água, por mais que a doemos, sempre a teremos. Se guardarmos essa água sem doar, ela estraga, não servindo para mais nada, nem para os outros nem para nós. Ainda, como na parábola dos talentos, pode nos ser tirada. Se não distribuirmos, não teremos. Devemos doar o que temos, fazer o que somos capazes. Tornamo-nos muito mais capazes quando fazemos com amor e boa vontade qualquer obra por pequena que seja. É nosso dever aperfeiçoar nossos talentos, tornar a água que temos para doar limpa e agradável, utilizar com equilíbrio os talentos que nos foram dados, sem os menosprezar, sem exigir glórias. Se recebemos um talento, que possamos fazer como Lídia. Entrar na espiritualidade, após a desencarnação, com o talento recebido multiplicado. Lídia acompanhou a reencarnação de Evandro junto dos amigos. Prometeu esperá-lo e o fez. Amava-o. Capítulo 11. Reencarnações. Verônica veio depois a ser nossa Peralta Amélia e José Venâncio um garoto levado e esperto, o Mauro. Mas será que os dois estiveram juntos outras vezes? Teriam se encontrado em outras encarnações? Fabiano, curioso, pesquisou e veio a saber. Amélia e Mauro, com outros nomes, viveram juntos no século XVIII. Seus pais eram saltimbancos, iam de cidade em cidade dando espetáculos em feiras, nos subúrbios e nas pequenas vilas. Cresceram juntos, gostavam de correr pelos campos, brincavam e brigavam muito. Moravam em carroças e aprenderam, crianças ainda, a representar. Amélia dançava, cantava e representava e Mauro era o palhaço. Adolescentes, começaram a namorar e o amor nasceu. Todos do acampamento sabiam, só que pensavam ser namoro de crianças. O grupo passou por dificuldades financeiras. Sempre passava, pois era pobre, mas daquela vez a dificuldade era mais séria. Até os alimentos estavam escassos. Amélia estava com 16 anos, era bonita, graciosa, mas não tinha talento. Mauro era talentoso, fazia plateia, sempre pouca, rir às gargalhadas. Foi quando um senhor rico, ao ver Amélia, a quis. Era um homem velho que se interessou por ela, conversou com o pai dela e fez uma oferta para tê-la. Deixa a menina comigo. Ela será minha amante. Darei-lhe tudo de bom, irá morar numa casa confortável, terá empregados e roupas boas. Darei por ela uma boa soma em dinheiro. O homem ofereceu, de fato, uma grande quantia, que resolveria todos os problemas do grupo. Poderiam adquirir novos cavalos, carroças, roupas e alimentos. O pai ficou de pensar e dar a resposta. O pessoal do acampamento ficou sabendo e as opiniões ficaram divididas. Uns acharam que Amélia devia se sacrificar, pois seria por pouco tempo, logo o velho enjoaria dele e então poderia voltar ao acampamento. Outros acharam que era uma indecência e que a menina não deveria ser vendida. Mas a fome fala mais alto e o pai estava propenso a aceitar.
Amélia e Mauro se desesperaram. Ele não queria Amada com outro nem ela queria morar com o velho. Nada de material lhe interessava, e aquele senhor a repugnava. Decidiram fugir. Combinaram tudo. De madrugada, levando poucas coisas, pegaram um cavalo, saíram silenciosamente e partiram. Foi uma fuga difícil, não tinham dinheiro nem alimentos. O cavalo era velho e não aguentava com os dois, ora ia um montado, ora outro, ou os dois puxando o cavalo. Alimentavam-se com o que achavam e com o que lhes davam. Mas fugiram e isso era o que lhes importava. Tiveram de abandonar o cavalo em meio à fuga. Continuaram andando, dormindo nos campos, até que resolveram parar numa cidade. Arrumaram, após muita procura, emprego numa taberna, ela como ajudante na cozinha e ele como serviçal e palhaço. Ganhavam pouco, e as dificuldades eram muitas. A vida deles foi difícil. Mauro, briguento, não parava em empregos. Vieram os filhos, 3, e cada vez mais aumentavam as dificuldades, vieram as brigas e os arrependimentos. Amélia acusava-o da pobreza e ela passou a sair com outras mulheres. Ela falava com raiva. Não deveria ter fugido com você. Nunca mais farei isto. Souberam que o acampamento de seus pais estava perto de onde estavam. Amélia com os filhos pequenos foi para lá. Foi recebida com carinho pelos pais que se arrependeram por querer vendê-la. Amélia separou-se de Mauro, ficou vivendo no acampamento, criou os filhos, sempre na pobreza. Mais tarde, casou-se e teve mais 2 filhos. Viu Mauro poucas vezes. Este, aventureiro, ficou a andar de um lado a outro, de aventura em aventura sem se importar com ela e com os filhos. A reencarnação é uma grande oportunidade que nos é dada para progredirmos. Sempre temos muito o que aprender, e devemos nesta, agora, nos instruir ao máximo, não cometer erros e plantar a boa semente, porque a colheita é obrigatória e no futuro a abundância ou a escassez dependerão do que estamos fazendo no presente. Nesta história, vimos pessoas que estiveram juntas em muitas encarnações. Enquanto não acertarmos os ponteiros, não nos reconciliarmos, teremos quase sempre de voltar juntos. Amélia e Mauro como saltimbancos não conseguiram ser felizes, não enfrentaram os problemas que surgiram. Amélia, como Verônica, teve medo de fugir com José Venâncio, talvez porque instintivamente não confiava nele. Temia a pobreza que a fez sofrer muito anteriormente. Porém, cada experiência que temos é diferente. Ela agiu errado sendo infiel ao esposo. São erros cometidos, e as consequências são as dores. E para erros não se tem justificativa. Erra-se e sofre-se até que a compreensão maior nos ensine a anular erros com o verdadeiro amor e com o trabalho edificante no bem. E, por graças, outras oportunidades nos surgem. Não pense o leitor que sempre estamos juntos com afetos e desafetos. Temos, sim, de acertar desentendimentos, reconciliar-nos com nossos desafetos e expandir sempre os nossos afetos. Temos de aprender a amar a humanidade toda. Um conceito sábio é não fazer desafetos e nos reconciliar sempre se quisermos ser felizes e viver em paz. Não devemos querer saber do passado somente por saber. Devemos amar a todos que nos rodeiam, aqueles que caminham conosco, sem indagar se já vivemos juntos ou não. Se estamos caminhando juntos, talvez seja para nos reconciliarmos, apertar laços de carinho ou ampliar afetos. O passado passou e não conseguiremos modificá-lo. Devemos nos preocupar com o presente. Viver bem, para o bem, agora e já. Para que voltar ao passado se temos de caminhar para o futuro? Do passado,
somente devemos aproveitar as experiências como aprendizado. Somente deve procurar recordar o passado quem tem preparo, senão, serão mais lembranças incomodar, porque a recordação de erros pode perturbar e atrapalhar o presente. O certo é se equilibrar agora no bem, e as boas consequências virão no futuro. Não é nossa intenção contestar quem quer que seja. Queremos apenas argumentar um pouco sobre a reencarnação, bem como, com que atitudes devemos encarar os desafios que nos surgem pela frente. No nosso dia a dia, temos aprendido numa escola religiosa que a Terra é um vale de lágrimas, portanto, temos de abaixar a fronte e sofrer resignadamente sem entender as dores e os sofrimentos que porventura nos atingem. Numa outra, ensinam-nos que nosso planeta só é de provas e se esquecem que também é uma escola onde temos a oportunidade de aprender, crescer para o progresso. Os sofrimentos, as dores, são, em parte, resultados dos nossos erros do passado, como também da vivência atual e lições que temos de aprender para evoluir. Não há aqui nenhuma crítica ou desabono a qualquer ensino. Cada adepto tem a escola que precisa. Cada escola dá aos seus discípulos o alimento mental que conseguem absorver. Como podemos ver, ser crente ou seguidor de algumas seitas, às vezes, implica termos tendência a ser mártires. Talvez, por não ter vocação para mártir, é que olho a vida de uma forma mais construtiva, mais otimista. Nas parábolas do Mestre Nazareno, não consigo ver a pregação do sofrimento. Pelo contrário, somente consigo ver o estímulo a um bem viver. Para mim, a vida é uma apoteose do eterno a manifestar-se no ser humano. Este que nasceu o menor possível para tornar-se o maior possível. O Deus com o qual vivo e que adoro, em tempo algum teve ou tem a intenção de punir as criaturas, que na verdade fazem parte dele mesmo. Para que haja sofrimento, é necessário que se perca algo ou alguma coisa, seja de nossa própria pessoa ou de algo a que estamos apegados, seja de algum ser amado, ou no desejo de ganhar, ou atingir, alcançar um objetivo, espiritual ou físico. Vemos, então, que somente sofre quem perde, só perde quem possui. Se não possuímos nada ou se não estivermos apegados a nada, não há sofrimentos. Quero esclarecer que desapego não é sinônimo de desamor. Podemos ser desapegados e amar profundamente. Aqui implica compreender com relativa profundidade a unidade do universo. Temos visto que o sofrimento atinge boa parte dos homens encarnados ou desencarnados. Portanto, estar ou não na carne não é causa do sofrimento. Vamos então olhar com mais profundidade para aquilo que somos. Nosso corpo, como o corpo de qualquer animal, tem funções e necessidades. Um fato incontestável, não? A diferença está na capacidade do raciocínio, pensamento este que se baseia na memória, ou melhor, no arquivo de tudo que a humanidade viveu nestes milênios mais o que vivemos atualmente. Procurando entender nossa memória, vimos que é um arquivo que se enriquece com a constante aquisição de novas experiências do nosso cotidiano. As dificuldades que enfrentamos não são somente punições ou pagamentos de dívidas. São desafios a serem vencidos, problemas resolvidos, conhecimentos adquiridos, liberdade conquistada. Somos livres de tudo o que sabemos e escravos do que desconhecemos. Se não enfrentarmos e solucionarmos constantemente nossos problemas e dificuldades, seremos como o aluno repetente que se reapresenta na escola por não ter aprendido a lição. Repete o ano voltando a estudar o que deveria ter estudado, até conseguir compreender o problema que lhe foi apresentado. Por favor, por caridade, vejam comigo a beleza que a vida nos dá em todos os segundos, a glória de navegar com ela pelo infinito. A maioria de nós navega na contramão, pois, pelo apego, pelo egoísmo, vive para si mesma, isola-se do movimento, estaciona à margem da vida, que inclui não só os homens,
mas também todas as manifestações de Deus. Disse o mestre Nazareno que se o reino dos céus estivesse no alto, as aves nos haviam precedido. Se nos mares, os peixes haviam chegado primeiro. Mas que o reino dos céus não estava aqui nem acolá, mas dentro de cada um de nós. Vejam, meus irmãos, não há nem tempo, nem lugar, mas sim um estado, uma maneira de viver que pode nos eleger ou colocar num bem viver, independente de estarmos no corpo físico ou fora dele. Em outra parábola de Jesus, vemos também que os problemas e os desafios existirão sempre. E, como já dissemos antes, eles são necessários para que não adormeçamos. Disse Jesus: Vinde a mim todos que andais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo suave e peso leve são as dificuldades da vida cotidiana. Para os egoístas, são sofrimentos e dores pungentes, pois vivem em constantes perdas ou medo de perder, com o angustiante conflito de se querer o que não está em suas mãos. Aqueles que olham com mais profundidade o movimento da natureza percebem que é no atrito de interesses que vamos desenvolvendo nossa capacidade criativa. Para o cidadão integrado, a vida é um todo, apesar da diversidade aparente. E dessa forma ele usufrui, mas não possui nada do mundo físico e vive o fato de que até seu corpo físico à natureza pertence. Portanto, não se apossa de nada, mas administra da melhor forma possível o que a vida coloca em suas mãos, para que possa participar de tudo com ela na sua plenitude. Assim, dificuldades são prêmios daquele que muito nos ama, pois nos quer atuando juntos uns dos outros. A vida é composta de forças que se opõem e se compõem. E no atrito que o desafio se apresenta. No homem, o atrito existe nas funções e necessidades do corpo, junto com as funções e necessidades do espírito. É necessário que os dois se completem. O espírito se materializa, assim como o corpo se espiritualiza, para que haja o homem completo, o cidadão cósmico total. Não vejo, não sinto a nossa humanidade como condenada a derramar lágrimas e a se vergar pela pressão do sofrimento. Enquanto estivermos apegados aos nossos sentidos, aos nossos condicionamentos de procurar incessantemente preenchimentos, satisfações e prazeres, a vida estará sempre a nos boicotar, a nos dizer pela negação daquilo que buscamos que ela não é somente isto. Já em tempos idos, o mestre Nazareno disse: Nem só de pão vive o homem. A maioria de nós vive mediocremente, passamos 40, 50 ou 60 anos a fazer as mesmas coisas, a somente agir na superfície da vida. Não importa estar encarnado ou desencarnado, a vida é um movimento contínuo. É preciso que participemos dela, e que compreendamos que Deus é onipresente em tudo e em todos. Exijamos de nós mais do que Ele nos deu. É necessário que atualizemos o potencial que nos deu, de participar com Ele, de exercitar nossa criatividade. É necessário que transcendamos desta vida tão medíocre de comer, beber, procurar satisfação e depois sofrer as consequências desses atos. É aqui na Terra, durante a reencarnação, que encontramos o atrito mais pungente, porque por milênios o homem tem vivido em função da satisfação dos sentidos. Deus quer que atualizemos incessantemente a capacidade de nos tornar um só, um único todo, sem entretanto perder nossa individualidade. Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. O seu apoio ajuda o canal a crescer, e faz com que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução.
Capítulo 12. Novos amigos. Fabiano, após recordar os acontecimentos de suas vidas passadas, procurou esquecer e viver o presente. Os três amigos passaram a ir às reuniões na casa do Sr. Mário, das quais gostavam muito. Um dia, Fabiano ao chegar escutou seu nome ser pronunciado. Parou, quieto. Era Amélia conversando com sua amiga Magda. Estavam sentadas num banco em frente à casa do Sr. Mário. Atrás, onde Fabiano parou, havia uma trepadeira que impedia as meninas de vê-lo. Diga, Amélia, quem você namora, Mauro ou Fabiano? Não namoro ninguém, respondeu Amélia, sou muito nova para isso. Não me esconda, diga de quem você gosta, insistiu Magda. Dos dois. Gosto de Fabiano, ele é frágil, sinto que necessito protegê-lo. Mauro é briguento, gosta de me irritar, mas acho que gosto muito dele. Com a aproximação de outros companheiros, Fabiano saiu de onde estava e todos entraram para mais uma aula de evangelização espírita. Quero apresentar dois novos companheiros, disse o Sr. Mário. Esta é a Karine e este Leonardo e vieram de São Paulo. Estão hospedados na casa de Dona Rosa, nossa companheira de doutrina espírita. Após os cumprimentos, a aula teve início. O Sr. Mário começou a falar e Leonardo sentiu-se mal. Ficou aflito, suando, e a garotada estranhou. O Sr. Mário calmamente lhe deu um passe e com palavras de incentivo tentou acalmá-lo. Será que algum espírito se aproximou dele? Indagou Magda. Não creio, respondeu Mauro, não vi nenhum perto dele. Leonardo melhorou. Sua irmã mais nova olhava preocupada. Você melhorou, Leonardo? Perguntou o Sr. Mário. Sim, estou melhorando, obrigado. Todos olhavam para ele, que tentou sorrir e falou. Senhor Mário, posso explicar? Queria contar a eles o que me acontece. Se quiser. É que eu sou drogado. Leonardo se envergonhou. É o quê? Amélia se espantou. Droga de quê? Vou me explicar melhor. Sou viciado, confessou, abaixando a cabeça. Todos ficaram em completo silêncio. O Sr. Mário interferiu para esclarecer a turma. Ali era um local pequeno e naquela época, anos atrás, esta droga que realmente não passa de droga como entenderam os meninos ainda não havia se expandido como agora. Vício é tudo aquilo de que somos dependentes, a que estamos presos e do qual não conseguimos largar fácil. Infelizmente, todos os vícios são prejudiciais, ou espiritualmente ou para o nosso físico. Mentira é um vício que nos prejudica espiritualmente, fumar danifica nosso corpo. Tóxico, drogas, como Leonardo disse, são substâncias que se usadas viciam, e a dependência que provocam é muito ruim. Leonardo veio para cá para tentar se libertar e espero que nosso grupo o ajude. Ele sentiu-se mal pela falta dessas substâncias. Como você foi se viciar em algo que faz tão mal? Magda preocupou. Bem, respondeu Leonardo, um tanto envergonhado, eu não sabia direito das consequências, não acreditei que poderia ser assim. Tenho 16 anos e há 3 eu estudava e trabalhava ajudando meus pais, que são feirantes. A vida deles não é fácil, trabalham muito, levantam de madrugada e o trabalho é pesado. Depois das 10 horas da manhã, eu ficava na banca para eles descansarem. Estudava numa escola pública e meus pais pagavam uma escola particular onde aprendia inglês. Foi então que quis ter amizade com um grupo que estudava nessa escola de inglês. Admirava esses meninos, mas eles me achavam careta e, para mostrar a eles que não era, passei a fumar como eles.
mas eles não fumavam cigarros comuns, mas de maconha. Este cigarro vicia muito e custa caro. Quando percebi, não conseguia mais ficar sem fumar e para ter dinheiro para comprar a droga saí da escola de inglês e usava o dinheiro das mensalidades para adquiri-la. Meus pais continuaram pensando que eu estudava. O grupo me aceitou e passei, contente, a fazer parte do bando. Mas as sensações da maconha já não nos satisfaziam e passamos a usar outra droga, mais perigosa, a cocaína. E cada vez a usava mais, necessitando sempre mais de dinheiro. Passei então a pegar dinheiro da banca dos meus pais e sempre mais. Quando meus pais perceberam, estavam quase arruinados e se desesperaram. Descobriram tudo e sofreram muito. Eu também sofri e sofro. Agora tenho consciência do quanto que os fiz sofrer. Tinham pouco financeiramente e esse pouco foi construído com muito trabalho e eu, imprudentemente, quase os fiz perder tudo. Envergonho-me muito disso. Levaram-me a um médico e estou fazendo um tratamento para me desintoxicar, mas com os amigos perto não aguentava e voltava ao vício. Então, minha tia Rosa se ofereceu para nos receber aqui em sua casa. Longe deles, e como é que não convivo com as drogas, irei me desintoxicar e me libertar desse vício ruim. Leonardo abaixou a cabeça. Porém, ele não contou tudo. De fato, viciou-se assim, queria ser aceito na turma e para isso teve de fazer o que eles faziam. Devia ter procurado naquela época outros amigos. Nem todos que experimentam drogas ficam assim tão dependentes, mas quase sempre terminam presos a elas e acabam até piores do que Leonardo. Viciados quase sempre perdem o senso de responsabilidade e praticam muitos atos errados. Leonardo, primeiro saiu da escola de inglês, paga com sacrifício dos pais, usou o dinheiro das mensalidades para comprar drogas. Depois, como o dinheiro não dava, roubou-o. Os amigos ofereciam dinheiro a ele mas com a condição de que trouxesse a irmã para o bando. Eles a queriam para o sexo. E Leonardo começou a dar drogas à irmã. Fazia grande propaganda da turma e convidava para se unir a eles e também falava com entusiasmo da ilusão dos efeitos das drogas. Ela acabou por experimentá-las. Foi então que os pais deles descobriram tudo e evitaram a tragédia maior. Karina não chegou a se viciar. Mas temia a turma, que passou a assediá-la. Aceitando a oferta de Dona Rosa, que é a irmã da mãe deles, vieram então para o interior, para aquela pequena cidade que ainda não conhecia este tipo de vício, o tóxico. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. São muitos, como Leonardo, que se tornam viciados por motivos fúteis. Amigos, namoros, para não parecer boboca, careta etc. Outros, para fugir de problemas. Dos problemas não se foge, é preciso resolvê-los. E, se no momento estes parecem não ter soluções, deixar o tempo passar e os problemas passarão com ele, que é encarregado de resolvê-los. É melhor, quando em dificuldades, procurar apoio em grupos sérios, religiosos, qualquer religião, em Deus, nosso Pai maior e ter esperanças. O tóxico da ilusão falsa e tudo o que é falso é irreal, mentiroso e prejudicial. E são elas, as drogas, que dão problemas sérios e muitos sofrimentos. E as consequências de quem se vicia são somente dele e não se tem desculpas. Ainda mais atualmente que se sabe muito sobre o tóxico. Usa quem quer, os reflexos são do usuário. E esses reflexos, essas consequências, são bastante desagradáveis. Não se deve experimentar. Mas, se já se está viciado, deve-se lutar para abandonar as drogas, procurar ajuda, esforçar-se para se tornar livre novamente.
Mauro, quando Leonardo acabou de falar, perguntou. Leonardo, você me parece inteligente. Que vantagem há nas drogas para você tê-las tomado tanto? São gostosas. Dão prazer? Mauro. Amélia indignada o repreendeu. Isto é lá a pergunta. Só estou curioso. Seja sincero, Leonardo, pediu o Sr. Mário, e nos responda. Que sentia ao tomá-las? Elas me davam coragem para fazer coisas que normalmente não faria, respondeu o garoto. Como fazer coisas erradas e roubar de seus pais, concluiu Mauro. Mauro, calha a boca, gritou Amélia. Mauro ia responder, mas, diante do olhar de reprovação do Sr. Mário, os dois se calaram. E Leonardo voltou a falar. As drogas me davam algumas vezes uma sensação de liberdade, de voar, sentia como se não tivesse nenhum problema. Na maioria das vezes tinha sensações gostosas. Outras vezes, ao tomá-las sentia que era perseguido por monstros horrorosos. O fato é que sempre queria mais. Quando passava o efeito, desejava tê-lo de novo. Você não podia sentir tudo isto que nos disse sem tomar estas porcarias. Quis saber Fabiano. Eu me sinto livre quando estou correndo, sinto como se voasse, delicio-me com o vento batendo no meu rosto. Acho que todos nós temos timidez, mas devemos ter coragem, enfrentar e fazer o que tem de ser feito. Mas, penso que devemos já ter muita coragem para não fazer o que é errado. E nunca deixar que incentivos nos levem a praticar atos indignos. Agora, começo a entender que não precisava delas. Leonardo estava sendo sincero. Mas ainda sinto falta dos tóxicos. E estes momentos de crise são terríveis. Às vezes penso que somente não as consumo por não as ter à mão. Por hoje, chega, decidiu o Sr. Mário. Voltemos ao nosso estudo. Quando a aula terminou, lá foram os três amigos juntos, a caminho de casa. Mauro comentou. Karina é bonita. Ora, nem tanto, respondeu Amélia. Mas fale para nós como é para você uma mulher linda. Mauro, todo galante, falou como era para ele uma garota linda, descreveu Amélia. Ela ficou toda contente e quis saber o que Fabiano pensava. E você, Fabiano, acha a Karina bonita? Como seria uma mulher bela para você? Fabiano olhou para Amélia, viu que ela levava quase escondida a flor que Mauro havia lhe dado. Pensou. Não quero que Amélia fique indecisa entre mim e Mauro. Sou somente amigo dela e quero tê-lo sempre como amigos. Amélia fora sua mãe no passado e o sentimento materno é sempre forte. Talvez ela sentisse no íntimo que não fora boa mãe naquela encarnação e agora nesta quisesse protegê-lo e poderia ficar confusa com seus sentimentos. Isso ele não queria, resolveu, então, acabar com todas as possibilidades de namoro entre eles. Que Mauro e Amélia resolvessem lá se ficariam juntos ou não. Calmamente, respondeu. Acho Karina bonita. Mas para mim menina linda deve ter cabelos castanhos como os olhos, lábios pequenos, ser meiga e bondosa. Como também ser gordinha, magra não serve para mim. Que mau gosto, exclamou Amélia levantando a mão e deixando bem à vista a flor que ganhara de Mauro. Não acho. Mauro defendeu o amigo. Cada um tem gosto. Fabiano percebeu então que havia descrito como ele se recordava de Lídia, seu amor no passado. A descrição feita por ele era completamente diferente do que Amélia era. Ele ficou contente com o desapontamento da menina, era isso que queria, afastar qualquer ideia de namoro entre os dois da cabeça dela. E agiria assim dali para frente. Demonstrando que era amigo,
um grande amigo. Dias depois, os três encontraram Leonardo e Karina perto da escola, pararam para conversar. De repente Leonardo sentiu-se mal. Mauro ficou ressabiado, afastou-se uns metros e ficou olhando. Que vamos fazer? Indagou Fabiano a Amélia. Não sei, respondeu a menina. Venha cá, Mauro, vamos ajudar. Respondeu o garoto. É melhor não interferirmos. Que é isso? Venha cá e já, ordenou Amélia, autoritária. Você não manda em mim. Não briguem, pediu Fabiano. Vamos orar pedindo ajuda a Jesus. Mauro se aproximou um tanto desconfiado. Rodearam Leonardo e oraram por ele, que melhorou e agradeceu. Os três se afastaram e Amélia indagou a Mauro. Por que você agiu daquele jeito? É porque vi perto dele uns desencarnados estranhos, bem feios. Você ficou com medo, riu Amélia. Ora, que medo que nada, somente os achei estranhos. Nunca vi nada parecido. Na reunião seguinte, Amélia contou o acontecido ao Sr. Mário e finalizou. Mauro, este metido a valentão, para demonstrar que não tem medo, ontem na biblioteca, não agiu corretamente. Fomos pesquisar e, ao entrar na sala, vimos um espírito. Bem, eu vi foi um vulto, mas ele viu nitidamente. O espírito estava lá quieto num canto e Mauro veio devagarinho como se não o visse e rápido. Tentou puxar seu cavanhaque. Porém puxou o vento. O espírito olhou bravo e esbravejou. Que garoto mal educado. E foi embora e Mauro riu às gargalhadas. Fiz isto para mostrar a você que não sou medroso, exclamou Mauro. Meninos, interferiu o Sr. Mário esclarecendo-os. Não se deve ter medo de desencarnados, tem um aspecto que te verem. Mas, devemos respeitá-los. Você, Mauro, não faria isso com um encarnado, é muita falta de educação fazer brincadeiras desse tipo. Se não agiria assim com um encarnado desconhecido, por que agir com um desencarnado? Por que não ser educado com todos? Devia ter agido normalmente com o espírito que estava na biblioteca. E muitas vezes agimos com bom senso fingindo que não os vemos. Você, Mauro, tem muita evidência e deverá educar-se conosco para usá-las só para o bem. Está bem, concordou o garoto. Agora, entendo e não farei mais essas brincadeiras com quem não conheço. Mas, e aqueles horrorosos que vi? Quem são eles? Que é aquilo? Você deve ter visto desencarnados viciados em tóxicos que vieram para perto de Leonardo na tentativa de fazê-lo consumir as drogas e a eles usufruírem juntos efeitos. Os vícios degeneram, deformam muito o corpo perispiritual. Eram feios pra caramba. Mauro estava agora sério. Sem querer faltar com respeito, eram horríveis, mas, como podem desencarnados continuar viciados? O Sr. Mário respondeu, e todos os garotos interessados prestaram muita atenção. Somos prisioneiros dos nossos vícios, erros, paixões e ódios e somente nos tornamos livres quando os vencemos. Lembre-os de Pedro, o espírito das ruínas, ele era prisioneiro da vontade de ter o talismã. Pessoas que amam muito coisas materiais tornam-se escravos delas. A desencarnação não as liberta. Com a desencarnação, somos libertos do corpo físico e não dos nossos sentimentos e vontades. Pessoas viciadas em tóxicos, ao desencarnarem, quase sempre continuarão na ilusão da droga e vão querer normalmente continuar desfrutando de seus efeitos. Ficam perto de encarnados que as tomam, sugando os fluidos deles. Isso é muito triste.
Se Leonardo desencarnasse por uma overdose ou preso a este vício iria ficar como aqueles que vi? Perguntou Mauro curioso. Acredito que sim, afirmou o Sr. Mário. Leonardo, você se livrou de uma boa. Fique esperto, rapaz. Deixe disso enquanto é tempo, rogou Mauro. Mauro está certo, Leonardo, esclareceu o orientador do grupo. Esforce-se e se liberte. Sabemos de muitos crimes que se cometem por causa das drogas e de tantos que se matam, desencarnam antes do planejado. Se as consequências deste vício infelicitam muitos encarnados, são bem piores para os desencarnados. É mais difícil largar o vício não tendo mais o corpo físico. E os imprudentes que se viciam sofrem muito. Quando Leonardo sente-se mal é porque esses desencarnados estão perto dele? Indagou Karina, timidamente. Não é só por isto, elucidou o instrutor. Atraímos para perto de nós espíritos afins. Leonardo, ao se viciar, fez amigos viciados, tanto encarnados como desencarnados. Semelhantes se atraem. Estes desencarnados estavam acostumados a se drogarem junto com ele. Sentem falta do companheiro e vieram visitá-lo. Como vocês oraram pedindo ajuda, eles foram afastados. E, se Leonardo não quiser realmente se drogar mais, estes desencarnados não virão mais para perto dele, procurarão outro ou outros que se drogam. Não os querendo, Leonardo se afinará com outros, fará novos amigos, que o ajudarão. Ao usufruir dos tóxicos, tornou-se dependente prejudicando muito o corpo físico. Leonardo sente-se mal por abster-se das drogas. Mas isto passará logo. E esses desencarnados, o que acontecerá com eles? Fabiano estava penalizado. Sempre somos ajudados quando queremos. Eles também serão quando pedirem auxílio. Há no plano espiritual muitos lugares que ajudam esses desencarnados. Se essas drogas são caras, alguém deve ganhar dinheiro com elas, concluiu Mauro. Você deduziu certo. São muitas as pessoas que enriquecem com elas. Aposto que não se viciam e riem dos bobos que o fazem, Mauro riu. Mauro, olhe o respeito. Amélia advertiu-o. Ora, não quero ofender ninguém. Mas como você quer que o chame? De inteligentes. Se destroem a si mesmos por ilusões e enriquecem os desonestos. Bem, disse o Sr. Mário, vocês todos devem tirar a lição deste acontecimento. Devemos nos amar, querer nossa saúde e felicidade ficando longe de tudo o que nos prejudica e nos infelicita. Longe dos tóxicos. Busquemos nossa felicidade no que é verdadeiro. E, como Mauro disse, sejamos espertos. E também corajosos, completou Mauro. Coragem porque, valentão? Tudo para você é coragem, opinou Amélia. Todos riram e Mauro ficou sem graça. Novamente o Sr. Mário intercedeu. Mauro não disse nenhuma bobagem. Devemos ser corajosos ao dizer não. Não quero, obrigado. Não uso drogas. Não faço isso. Posso ser careta, mas não quero. E muitas pessoas se arrependem profundamente é por ter se acovardado. É corajosa, sim, a pessoa, o jovem que diz não ao tóxico. Leonardo e Karina ficaram com a tia um ano e meio. Durante este tempo frequentaram o grupo de estudo espírita. Leonardo se libertou do vício e tornou-se responsável. Quando voltaram para a casa dos pais, agiram diferente. Os dois mantiveram correspondência com o grupo. Contaram que passaram a frequentar um centro espírita, voltaram a estudar e a trabalhar, ajudando os pais.
Quando queremos, livramo-nos de qualquer vício. Porque muitas vezes necessitamos de ajuda, como Leonardo teve. Não se acanhe, você que precisa, de pedir auxílio. E, a você que corajosamente disse não ao vício, parabéns. É uma pessoa que se livrou de muitos acontecimentos desagradáveis e sofrimentos desnecessários. Capítulo 13. Grupo de estudos. Fabiano, Mauro e Amélia resolveram ser espíritas e passaram a ser assíduos nos estudos. Os pais dos garotos concordaram. Os de Fabiano se alegraram pela boa melhora que ele teve. A religião espírita, diziam, fez sua saúde melhorar, passou a dormir bem e a viver mais tranquilo. Os pais de Mauro também acharam bom, pois a religião estava melhorando, tornando-o menos levado e briguento. Porém, os pais de Amélia não aceitaram muito, tentaram impedir a filha de ir, mas a garota, determinada, sempre dava um jeito e ia. O Sr. Mário era um bom espírita. Tinha como meta sua reforma íntima. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Tinha por estes dizeres de Allan Kardec profunda admiração e procurava com todo o seu esforço conduzir sua vida no bem e no aprendizado. Não fora fácil assumir a crença espírita, tempos atrás, numa pequena cidade. Sofrera preconceito, e também seus filhos pequenos foram discriminados. Ele seguiu firme e procurou por seu exemplo ser respeitado e fazer as pessoas respeitarem o espiritismo. Sempre ajudou a todos que procuravam, tentando fazer o melhor possível para orientá-los. Trabalhava consertando sapatos e na horta no quintal de sua casa, para seu sustento e o de sua família. Trabalhava muito com honestidade e sempre teve tempo para o trabalho espiritual. Achava, e estava certíssimo, que sua vida honrada e simples era a melhor maneira de mostrar aos habitantes do lugar que o espiritismo era bom. É pelos frutos que a árvore é taxada de boa ou má. Foi pelas boas obras que ele fez a doutrina espírita, naquela cidade, ser vista como boa. Isso deveria ser regra para todos os dirigentes espíritas. Serem simples, honestos, terem boa moral, serem estudiosos para que outras pessoas possam tê-los como exemplos. Todos nós temos a obrigação de ser bons, honestos e leais. Muito é cobrado dos que se destacam como líderes religiosos. Talvez porque se dispondo a fazer algo mais, têm de ser melhores. Realmente, seria muito bom que fossem. A doutrina espírita nos dá muitos ensinamentos que nos levam a uma compreensão maior da vida. E todos os espíritas deveriam se empenhar para melhorar intimamente. E aos dirigentes cabe a tarefa de exemplificar. Tendo boa moral, eles se impõem diante dos encarnados e muito mais aos desencarnados. É pelo exemplo que arrastamos os outros. Naquele dia, a aula foi muito importante e interessante. Foi uma reunião em que os garotos puderam fazer as perguntas que queriam. Magda indagou. Eu, sendo espírita, terei todos os meus problemas resolvidos. Não terei mais dificuldades. A doutrina espírita, esclareceu o Sr. Mário, não resolve problemas, mas nos dá entendimentos para melhor resolvê-los e enfrentá-los. Porém, se formos espíritas conscientes, entenderemos que temos de evoluir, nos modificarmos para melhor, fazer o bem e nos instruir nas verdades eternas. Agindo assim, conquistaremos amigos. Amigos que nos fortificam no carinho e nos ensinamentos de Jesus. E tendo amigos, encarnados ou desencarnados, eles nos ajudam, sustentam-nos nas dificuldades por que venhamos a passar. Religião nenhuma nos isenta de problema. Mas, para os que compreendem as dificuldades, elas se tornam mais solucionáveis e os sofrimentos mais leves.
Eu sou fã do tal Allan Kardec e de todos os que o ajudaram no trabalho que fez, exclamou Mauro em voz alta. Será que não posso pedir a ele que venha a ser meu protetor? Meu guia? Todos riram. Amélia o advertiu. Mauro, não seja pretensioso. Quem é você para querer que Allan Kardec seja seu guia? Ora, sou Mauro e quero fazer o bem com a evidência que tenho. Isso é bom, Mauro, concordou o Sr. Mário. Querer é poder. A boa vontade e a disposição são importantes a todos os que almejam fazer o bem. Acredito que você fará o que deseja. Porém, Allan Kardec, esteja ele encarnado ou desencarnado, estará sem dúvida continuando sua caminhada, instruindo-se e ensinando a muitos. E ele deve estar muito ocupado. Certamente não dispõe de tempo para ser o guia de um garoto valentão, opinou Marília, outra garota do grupo. Parece que entendi, Mauro compreendeu. Este senhor, o Kardec, é muito importante para ser o guia de alguém. Instruído como é, deve ser orientador de muitos. Ora, é fácil de compreender, concluiu Fabiano. Cada um tem o seu trabalho a fazer. A um professor universitário não caberá fazer um trabalho braçal, como carpir uma roça. Acho que Allan Kardec é como um professor universitário, é um mestre porque se esforçou para sê-lo, estudou muito nas suas encarnações e agora certamente deverá estar fazendo um trabalho de acordo com sua capacidade. É mais ou menos isso, concordou o Sr. Mário. Allan Kardec é um espírito que muito estudou e deve continuar a fazê-lo, porque sempre temos o que aprender. Ele deve ser um exemplo para todos nós. Se o codificador fez, também podemos fazer. Mas não é somente ele que devemos ter como exemplo. São muitos os orientadores encarnados e desencarnados que pelos seus esforços conseguiram caminhar mais rápido que a maioria. Somente por motivos particulares ou excepcionais caberá a um espírito, como você Fabiano disse, mestre, estudioso, evoluído, orientar um grupo somente a uma pessoa. Mas, mesmo assim, se o fizer, deverá ser como amigo que o visitará em alguns momentos, para ajudá-lo ou orientá-lo em decisões importantes, não como guia ou protetor. Neste trabalho de proteção, deverá o desencarnado ter muitas afinidades com o encarnado, porque por anos deverão ser companheiros de trabalho. Para ser guia de Mauro, deverá ser um espírito tão atrapalhado como ele, brincou Amélia. Eu não sou atrapalhado. Mauro se defendeu. Muitos espíritos devem querer ser o guia, o amigo, ou o companheiro de trabalho de Mauro, explicou o Sr. Mário. Ele é alegre, otimista e tem muita vontade de ajudar os desencarnados que sofrem. Pessoas que se unem para um trabalho devem ter muitas coisas em comum. Até o mesmo grau de instrução? Quis saber Fabiano. Por que não? Elucidou o orientador do grupo. Ambos podem aprender juntos. Podemos nos instruir em qualquer plano. O importante é não deixar para depois. Fazer agora o que nos compete. Então, é errado dizer que pessoas que foram ou são conhecidas, importantes, sejam guias de encarnados. Indagou Fabiano novamente. Não me cabe generalizar a resposta. Às vezes, pelo trabalho honesto e persistente, o encarnado e o desencarnado se tornam conhecidos. Fizeram um bom trabalho por afinidades, são companheiros e amigos e, consequentemente, esse espírito é o guia desse trabalhador encarnado. Mas, por que preocupar-se somente com conhecidos dos encarnados? Por que querer nomes célebres por guias? Será que não há os conhecidos de Deus? Serão importantes somente os que conhecemos? Nomes dos obreiros do bem conhecidos são poucos. Normalmente, nossos guias, protetores,
são velhos conhecidos que tentam caminhar conosco para a evolução. Meu guia foi meu pai na minha outra encarnação. Gostamos muito um do outro. Que ele fez de importante? Perguntou Magda. Nada que ficasse na história. Foi um bom pai, homem honesto e trabalhador, que sofreu por não entender a desencarnação quando seu corpo morreu. Agora quer junto comigo fazer o bem. E no exercício do bem que nos tornamos bons. Essa foi uma lição importante, exclamou Amélia. Devemos gostar das pessoas como elas são, amar muito esses espíritos desconhecidos que vêm nos ajudar, trabalhar conosco. Não deve ser fácil ser babá de encarnados. E tantas vezes teimosos. É incoerente pensar que um espírito muito evoluído pode ser protetor de uma só pessoa. Só se esta pessoa for excepcional como ele. É isso mesmo, Amélia, concordou o Sr. Mário. Isso são afinidades. Semelhantes se atraem. E tem mais. Se guia e protetor são companheiros de trabalho, se não há trabalho, não há motivo para tê-los. Um espírito é o guia de um encarnado quando este faz a sua parte. Nenhum desencarnado laborioso fica junto de uma pessoa ociosa. Também existe o desencarnado que se ajunta ao encarnado para fazer o mal. Pensam vocês que somente o bem é laborioso? Os maus também trabalham, mas, imprudentemente, juntam-se com afins para fazerem maldades. E estes espíritos são tidos por eles como seus protetores. Por isso eu disse que nos afinamos com nossos semelhantes. Sejam vocês, meus jovens, honestos. Façam o bem com amor, sem esperar reconhecimentos, lutem contra a vaidade e não deixem de fazer pelo menosprezo. Por meio das nossas múltiplas encarnações, mudamos muito nosso físico. Quando desencarnamos, com qual aparência ficamos? Perguntou Magda. Normalmente, a que tivemos na última encarnação, respondeu um dirigente. Sabemos que se pode mudar, o perispírito é modificável. São muitos os desencarnados que mudam a aparência para enganar, impor, castigar, outros para ajudar ou para se sentirem melhor. Até mesmo se rejuvenescem ou sanam deficiências. Para aqueles que compreendem, a aparência não tem importância, mas sim a essência, o que se é realmente. Cada pessoa pensa diferente, Fabiano interessado quis saber. Dentro da doutrina espírita isso também deve acontecer. Isso dá problemas. Há divergências entre grupos ou mesmo dentro de um grupo. A verdade é uma só, porém cada um, dependendo do seu grau de conhecimento e compreensão, a vê de um modo. O tempo e o estudo fazem com que mudemos muito em relação a um conhecimento. Para que entendam, vamos comparar a verdade com um triângulo. Muitos, ao ver essa figura, descrevem-na de formas diversas. Os que estão embaixo da figura, descrevem-na de modo diferente dos que estão nas laterais e certamente divergem dos que a veem de cima. Porém, o triângulo lá está, inalterado. Onde muitas pessoas participam e formam um grupo heterogêneo, que opina de formas diferentes, pode haver divergências. Na doutrina espírita também existem estas diversas formas de entendimento. Devem todos ter o bom senso e prevalecer em primeiro lugar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e depois o do codificador, Allan Kardec, que por intermédio dos seus livros e estudos deixou normas bem claras a serem seguidas por nós, que somos espíritas. Fabiano deu-se por satisfeito com a resposta. Estes desentendimentos nos preocupam, pois desejamos que todos se entendam e se respeitem. Vamos fazer um parêntese para falar um pouquinho sobre o assunto. Para que possamos compreender as diversidades, não devemos olhar as atitudes de um indivíduo ou de vários, mas sim o fato da desarmonia.
Entendemos então que essa desarmonia nasceu com o conhecimento do eu, ou melhor, com o aparecimento do homem, com a individualidade. Porém, este cultivo pessoal foi auxílio sem o qual não seríamos o que somos hoje, indivíduos imperfeitos. Um exemplo tosco. Nascemos, tornamo-nos crianças, jovens e agora somos adultos com mentalidade de crianças. A divergência de opiniões entre os homens acontece em qualquer atividade, seja no campo físico, de posse, de ganho, seja em nossas concepções religiosas. Isso faz parte de nosso individualismo. Para que haja termo nessas atitudes e divergências, é necessário que destruamos as divisões físicas e psíquicas que criamos por condicionamentos. Se hoje já compreendemos que somos alguém, é necessário que sejamos alguém não separado do todo. Ao contrário, devemos fazer parte do todo. Se isso for visto profundamente, as divergências terminam por si sós, sem traumas, pelo simples entendimento da verdade. Vamos exemplificar novamente. Quando crianças, no curso primário, há quase sempre disputas entre os alunos de uma escola e outra. Cada um pleiteando para si louros de uma eficiência e supremacia. Estão sempre se perguntando de onde são, em que escola estudam. Baseados nos ondes e quantos, dão valores e desvalores antecipados. E, ultrapassando essas formas primárias de relacionamento, ao atingir o nível superior de uma universidade, não se pergunta de onde o indivíduo veio, em que escola estudou. Simplesmente lhe é solicitado que demonstre sua capacidade de saber. Os jovens conversaram por alguns minutos trocando ideias. A aula terminou, a garotada, contente, saiu. Fabiano ficou, pediu para conversar em particular com o Sr. Mário, que o atendeu solícito. Sr. Mário, será que poderia me explicar por que um objeto traz sorte ou azar às pessoas? Por que o talismã prejudicou tanta gente? Não foi o objeto que prejudicou, foi a ambição. O pedaço de ouro que o fazendeiro achou passou a ser um talismã, quando ele inconscientemente atiçou a cobiça das pessoas que o rodeavam. Como algumas dessas pessoas passaram a ansiar pela fortuna que ele possuía, passaram a ter no pedaço de ouro a focalização de suas ambições. Assim, aquele objeto ficou saturado de energias destrutivas. Não foi por causa do talismã que as desgraças aconteceram, mas sim pela ambição desmedida dos personagens. Que posso fazer para acabar com o mal do talismã? Perguntou Fabiano, interessado em neutralizar as energias negativas do objeto. Com o tempo, a energia boa ou má se desmancha, sai do objeto, porque ele é neutro e não tem capacidade própria de criar energias que não sejam suas naturalmente. Mas, se você, Fabiano, quer destruir essas energias rapidamente, é somente submetê-lo a outras boas. Fazer o bem com ele, de maléfico fazê-lo passar a ser benéfico. O garoto agradeceu, contente, sabia o que faria e foi para casa. No domingo, cedo, pegou umas ferramentas do pai e foi sozinho para as ruínas. Pacientemente se dirigiu ao que restava da lareira e com as ferramentas abriu um buraco num de seus lados. Minutos depois, tinha nas mãos o talismã de ouro, embrulhado num pedaço de couro roto. O menino jogou fora o couro, limpou o objeto na roupa. O ouro brilhou. Fabiano observou bem. O pedaço de metal tinha forma arredondada, era mais liso de um lado, e do outro, pela má fundição, havia altos e baixos e parecia ter sido esculpido um rosto humano. Parecia um medalhão. Ali estava o talismã tão cobiçado. Colocou na palma de sua mão aberta e orou. Pediu a Jesus para que aquele objeto voltasse a ser somente um pedaço de metal. Depois embrulhou-o numa folha de caderno e o colocou no bolso. Ajuntou as ferramentas do pai e voltou para casa. Após guardar as ferramentas,
Fabiano foi para a praça. Lá estava acontecendo uma campanha. Doe ouro para o bem do Brasil. Pelo que ouvira falar, o Brasil estava devendo muito e o ouro arrecadado iria pagar as suas dívidas. Observou o local da arrecadação. Ao notar que os senhores que organizavam as coletas se distraíram, ele rapidamente jogou o embrulho, o ouro, o ex-talismã na caixa. Esfregou as mãos, suspirou aliviado e saiu assobiando. Os anos se passaram. Os três continuaram amigos e tornaram-se espíritas, trabalhando para o bem com sua mediunidade. Fabiano formou-se professor, lecionou por anos na escola da cidade. Junto com o seu grupo espírita fundou um orfanato e dele cuidou com carinho. Ajudou a todos que procuravam dando passes, conselhos e orientações. Sua doença cardíaca, incurável para a época, foi se agravando. E, mesmo com essa deficiência, fez com êxito o que havia se proposto antes de reencarnar. Desencarnou jovem, antes de completar 33 anos, rodeado por amigos encarnados e por inúmeros desencarnados que ele conquistou com sua bondade. E, entre esses amigos, estava Lídia. Amélia e Mauro se casaram, têm filhos e algumas desavenças, pois ele ainda gosta de irritá-la. Mauro responde todo convicto quando indagado. Medo de desencarnados? Não tenho. Já vivi muitos períodos sem o corpo carnal e com certeza viverei outras vezes. Quando este corpo morrer, estarei vivendo como desencarnado e, queira Deus, que não seja como alma penada ou assombração. Medo. Que com seu modo extremamente agradável. Medo. Somente sinto da Amélia. Ao terminar a leitura deste livro, talvez você tenha ficado com algumas dúvidas e perguntas a fazer, o que é um bom sinal. Sinal de que está em busca de explicações para a vida. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras.